Quero saudar todo o povo de Deus em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração, em Campo Grande. Quero compartilhar um trecho da palavra de Deus que fala sobre a sabedoria de Deus, de nós conhecermos ao Senhor, não como a nossa mente imagina que Ele seja, mas como Ele se apresenta a nós através das Escrituras Sagradas. Então, quero ler com vocês o livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 6 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não conhecemos, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor? Aleluia. Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, que maravilha. Que presente glorioso nós recebemos do nosso Deus, de termos a mente de Cristo, a compreensão das coisas do Espírito de Deus. É algo tão magnífico que não é algo apenas de nós ouvirmos falar ou de alguém nos contar, mas é o próprio Deus que nos faz conhecer, é o próprio Deus que se revela para com o seu povo. E essa revelação de Deus, através do Senhor Jesus, para nós é algo muito importante e muito significante, naturalmente. Porque Deus não apenas conta uma história, mas Deus permite e faz com que nós entremos dentro da história, aleluia. Que nós sejamos participantes dessa história e não apenas ouvintes da palavra, ouvintes do conhecimento, ouvintes de uma experiência que alguém passou, ou do próprio Deus, mas Deus nos põe dentro e nos torna também espirituais para não apenas conhecermos e entendermos, mas nós entramos dentro dessa estrutura, fazemos parte dessa estrutura e nos tornamos seres também, tal como
podem ser observados os anjos, arcanjos, querubins, de toda a criação do Todo-Poderoso espiritual, nós também hoje somos seres espirituais habitando em um corpo humano. A maravilha de Deus para conosco não é apenas algo exterior, não é apenas algo que Deus nos dá como uma sabedoria de intelecto, mas é uma sabedoria de transformação e de acréscimo de uma natureza em nós. Porque antes, como a palavra de Deus está nos ensinando, nos mostrando, nós temos, como ele diz, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas do homem são discernidas, são observadas, são entendidas pelo homem natural. Então não é o conhecimento intelectual, não é um conhecimento de se encontrar em livros seculares, em livros de histórias ou em livros de matemática, de física, química ou algum livro de alguma filosofia, mas é algo que o próprio Deus nos põe como sendo já uma criação de uma nova natureza. Então nós hoje fomos transformados por Cristo, recebemos uma nova natureza, e esta nova natureza é que nos faz discernir, ou seja, compreender as coisas que são de Deus e também as que não são de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós ganhamos de volta a natureza espiritual. Aquela natureza que estava em Adão, quando se comunicava com Deus antes do pecado. Nós ganhamos também esta natureza hoje. Hoje nós temos essa natureza em nós. E temos a natureza também adâmica, a natureza de antes e depois do pecado. A natureza adâmica, que é a natureza do pecado, e a natureza antes do pecado recebemos através de Jesus Cristo. Então Deus fala que nós devemos nos gloriar em alguma coisa, em nos alegrar, em até vibrar. Mas ele diz, olha, em tudo que você se alegrar, em se fortalecer, lembre-se que tem algo além disso. Se alguém tem que se gloriar, que se glorie em conhecer e entender a Deus. Aleluia, está em Jeremias 9:24. Né? Mas o que se gloriar, glorie-se em me entender e conhecer. Então, observe que Deus, ele tem interesse de se revelar a cada um de nós. E muito interesse. Muito interesse. Deus não está querendo brincar de esconde-esconde com ninguém. Deus não está apenas ficando aquele Deus distante e diz, agora você vai ter que jejuar, você vai ter que estar orando, você vai ter que fazer isso, então faça penitência de faça isso, faça aquilo. Deus quer se revelar de uma maneira natural. Quanto mais nos consagrarmos ao Senhor, naturalmente, que muito mais nós teremos da existência de Deus em nós. Muito mais nós estaremos unidos ao Senhor. Muito mais nós receberemos e temos a compreensão do Espírito de Deus em nossas vidas. Então, essa compreensão nos ajuda a melhorarmos, quando lemos as Escrituras, nós temos uma compreensão melhor daquilo que Deus está falando, nós sentimos melhor o falar de Deus conosco, nós sentimos os céus abertos para que possamos conversar com o Senhor e saber que estamos sendo ouvidos por Deus. Então, é interessante tudo isso que se passa conosco por aquilo que Deus quer nos mostrar.
E Deus, no livro de Oséias 6:3, ele diz: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha lá que coisa linda. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É algo que Deus não quer. A instrução de Deus, a orientação de Deus, é que nenhum de nós, pelo que já conhecemos de Deus, paremos de querer ir atrás desse conhecimento. Quando nós paramos de ir buscar este conhecimento, paramos como? Paramos através da oração, de não orar mais. Paramos a não ler mais a Bíblia. Paramos em não mais louvar, cantar hinos ao Senhor. Paramos de não nos interessarmos em falar o Evangelho a outra pessoa. Falhamos em não mais estar frequentando uma igreja. Enfim, falhamos no pecado, falhamos nos erros, falhamos quando paramos. É como uma escada que alguém está subindo, degrau é degrau, e daqui a pouco, pá, ele para naquele degrau e diz: aqui tá bom para mim. Só que tem um detalhe: esse aqui tá bom para mim, se eu não subo um degrau, não subo o outro, não paro de querer estar subindo este degrau e paro em um determinado ponto do degrau do conhecimento de Deus, da escada do conhecimento do Senhor, a minha tendência natural é estar descendo degrau a degrau, sem perceber. Sem perceber. Está ali parado, fica ali, fica, daqui a pouco, pum. Então, vai descendo degrau por degrau, se distanciando de Deus. Se distanciando de Deus. Essa distância de Deus se dá de uma forma que a pessoa não nota. Não nota. E um rapaz, eu estava conversando com ele, perguntei a ele: por que você se afastou do Evangelho? Por que você deixou de ir à igreja? Por que você se afastou de tudo e estava no mundão, já não tinha vontade de orar, não tinha vontade de cantar hino, muito menos de ler Bíblia? E uma igreja, naturalmente, já não fazia mais sentido na sua vida. E ele simplesmente olhou para mim e ficou pensando, e depois olhou e disse: olha, eu não sei. Somente deixei de ir para a igreja. Deixou de ir para a igreja. Deixou de estar junto de um coletivo, deixou de oferecer o seu culto a Deus. Muita gente diz assim: que nada, posso ser crente na minha casa, do mesmo jeito. Eu não vou pecar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E realmente não faz nada dessas coisas. Em algum momento ou outro lê a Bíblia, um momento ou outro ora, outro vez não ora, de vez em quando vai ali e faz aquela oração e continua a sua vida normal. Aí eu digo agora: e o culto ao Senhor? Não, mas eu faço na minha casa minhas orações. Sim, e o culto coletivo? E a igreja do Senhor Jesus? E a igreja que o apóstolo Paulo formou ao longo da sua vida? Tudo isso não era necessário? Tudo isso era simplesmente coisa da cabeça de Paulo, coisa da cabeça dos outros apóstolos? A igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, de Tessalônica, e aquelas igrejas que foram formadas, aquelas comunidades espirituais, onde os irmãos se encontravam juntos para glorificar o nome de Deus, unidos juntos, vivendo em coletividade, não em unidade separadas, mas as unidades se reuniam de um em um e se juntavam e se formavam aqueles grupos pequenos, grandes, e ali glorificavam, exaltavam, e ali o Senhor vinha com a sua presença entre aquele povo, entre aquelas pessoas. Então, normalmente, nós precisamos
desse conhecimento e prosseguir sempre, sempre a mais, sempre buscando, sempre aumentando, sempre querendo conhecer mais, porque Deus quer ser conhecido por nós, quer ser conhecido por você, muito mais do que o tanto que você conhece, ou que pensa que conhece. É importante nós fazermos isso, porque a diferença entre coisas espirituais e coisas espirituais é o tanto de conhecimento de cada um. Aí vai essa situação. Então, Deus, ele nessa carta, o Espírito Santo revelando ao apóstolo Paulo, mandando essa carta aos Coríntios, ele vem ensinando para nós do qual as coisas espirituais são discernidas o quê? Espiritualmente. Então precisamos desse conhecimento do Espírito, precisamos do desenvolvimento desse Espírito na nossa vida, para que este conhecimento venha a estar aumentando, 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 e o Espírito Santo nos dando o entender, dando o conhecimento. Ninguém pode ficar a vida toda no jardim da infância, não pode ficar a vida toda no elementar das situações, dos conhecimentos, mas é vontade de Deus que cada um venha a crescer no conhecimento de Deus. Porque no conhecer e no crescer do conhecimento de Deus, nós, você, como pessoa espiritual, cresce junto. O seu crescimento como pessoa espiritual dá-se ao tanto do qual você busca conhecer o Senhor. Então, o tanto de conhecimento que você tem de Deus é o tanto de conhecimento espiritual que você tem, que você é. Porque nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados à medida que a nossa fé vai sendo acrescentada a Deus pelo conhecimento, pelas necessidades de um modo geral. Mas o que está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, observe que tem coisa grandiosa preparada para nós. Coisa que você nunca ouviu, que nunca viu, que não tem nem ideia, nem eu, nem nós temos ideia daquilo que Deus tem para nós. Mas o Senhor diz, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura. Ou seja, não dá para entender isso. Como é que alguém me vai fazer o mal e eu vou fazer o bem? Como é que alguém me maltrata e eu vou tratar ele bem? Como é que alguém me nega e eu vou dar? Como é que alguém me machuca e eu vou perdoar? Como é que eu tenho tão pouco e ainda tenho que dividir? Porque quando eu divido, quando eu dou, aí Deus diz que eu sou abençoado mais do que o outro lá que recebeu. Como entender isso? Só pela fé. Só pela fé. Então é importante que nós venhamos a buscar cada vez mais o discernimento das coisas espirituais que são discernidas espiritualmente. E para que você tenha um conhecimento espiritual mais aprofundado de Deus, é necessário uma busca desse conhecimento. Efésios 3,19 diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer Cristo está cheio da plenitude de Deus, a essência de Deus, o conhecimento de Deus, a presença forte de Deus na sua vida através do conhecimento de Cristo. Porém, este conhecimento não é um conhecimento que se adquire simplesmente de forma intelectual. Não é um conhecimento apenas de saber da Bíblia, de ler apenas e conhecer e dizer até decorado isso ou aquilo. De repetir versículos, tudo mais. Isso é muito importante, é bom.
Mas esse conhecimento que se fala aqui, de conhecer e chegar a ser cheio da plenitude de Cristo, é um conhecimento espiritual. O conhecimento através do Espírito. E para que aconteça isso, é necessário que haja um entendimento, haja um pensamento, uma vontade de querer ser transformado, de querer ser mudado, de querer deixar todo o orgulho de lado. O orgulho. Muitas vezes, por que as pessoas não perdoam, sentem tanta dificuldade em perdoar alguém que ele machucou, até ele mesmo machucou, e se sente ofendido por uma palavra que alguém diz, e sente tanta dificuldade de cumprir esse mandamento do perdoar? Por quê? Por causa do orgulho. O meu orgulho é mais forte do que a minha vontade de obedecer a Deus. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque o meu orgulho, eu tenho um orgulho próprio. E se eu fizer isso, o meu orgulho vai ser mexido. O meu orgulho, o meu brio, a minha soberania. As pessoas vão dizer, olha, ele é fraco. Ele reconheceu. Está vendo que ele estava errado? E a pessoa com isso se sente ofendido, se sente machucado, se sente quebrado, se sente humilhado, se sente vencido, derrotado, se sente incapacitado, sente que as outras pessoas, o que é que eles vão dizer de mim? E o Senhor diz, neste momento para você, os humilhados serão exaltados. Quando eu perdoo, quando você perdoa alguém que mesmo tenha lhe ofendido fortemente, mas que você limpa do seu coração, você está tirando fora, quebrando todo o orgulho que tem dentro de você. Está retirando, está pondo o que agora? Humildade. Mesmo eu estando certo. Mas se eu tenho algo contra alguém, porque eu estou com a razão, ele me ofendeu, ela me ofendeu, eu estou com a razão, mas quando eu perdoo, eu lanço fora o meu orgulho. Eu lanço fora de dentro de mim. Eu limpo de dentro de mim aquilo que não é agradável a Deus. É uma quebra dos sentimentos. É uma destruição. É aquele vaso de cristal, aquela louça bonita, forte, dentro da pessoa. Aí ela tira e quebra no chão. É o vaso do orgulho. É o vaso da soberba, da ira. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós trocamos valores. Os valores que são próprios da nossa personalidade humana são regenerados, são transformados, são retirados, quebrados, e no lugar está sendo colocado agora valores espirituais. São os valores da vontade de Deus. Então cabe a mim, cabe a você, de obedecer a Deus ou não. De se dar ao direito, de se dar ao capricho ou à vontade de obedecer a Deus. Cabe a cada um de nós. Eu obedeço a Deus obedecendo a Deus, quebrando meu orgulho, retirando de mim aquilo que já faz parte da minha estrutura psicológica, minha estrutura física, minha estrutura mental, minha estrutura que eu tenho ela já em minha vida, ou eu conservo o que tenho e não permito a estrutura espiritual fazer parte da minha vida. É uma escolha. Mas eu escolhi perdoar, mas não consigo. Continue tentando. Continua orando a Deus. Continua pedindo ao Senhor.
faz um jejum ao Senhor. Mas se não resolveu, continua fazendo. Mas eu já orei tanto, continua orando. Um dia, em um momento, Deus dará forças a você para libertar esse vaso tão precioso na sua vida. Assim como eu tinha desses vasos, alguns ainda têm, outros também já conseguiram quebrá-los, tirá-los de dentro de si e colocar os vasos espirituais da bondade, da mansidão, os vasos do perdão, do amor ao próximo, do tratar bem, do ouvir mais e falar menos, medir as palavras que fala, não falar precipitadamente. Tudo isso se aprende. A vida espiritual, o Evangelho, é um grande aprendizado de vida que nos prepara para a eternidade. Alguém estuda muito para se preparar para a faculdade. Ao chegar na faculdade, continua se preparando, continua estudando até a formatura. Depois da formatura, está ali diploma e tudo mais, vai procurar exercer trabalhos, ganhar dinheiro com respeito àquilo que estudou, aquilo que procurou se especializar. Na vida espiritual, não é tão diferente. É algo que cada um de nós procuremos ser transformados, e nessa transformação nós recebemos um aprendizado, e esse aprendizado espiritual é que vai fazendo nós ficarmos cada momento, cada dia, cada situação que se apresenta mais parecidos com Jesus. Você vai mudando, vê aquilo ali que está ainda batendo de frente, o que é que acontece? Busca a Deus e procura derrubar aquilo para que a plenitude do Senhor se torne cada vez mais visível na sua vida. O último versículo que nós lemos, ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, os pensamentos de Cristo, as vontades de Cristo estão sobre mim e sobre você. Povo de Deus, aquele que já se rendeu a Cristo, aquele que faz parte do corpo de Cristo, que disse: sim, Senhor, eu me entrego a Ti, eu Te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Estes tais têm a mente, a mentalidade do Senhor em transformação. Eu tenho a minha mente ainda em transformação, de glória em glória. Cada etapa que vai vencendo, vem outra, se apresenta outra, a gente vence, e cada um com as suas dificuldades. Uma em níveis ainda primários, outros secundários e outros já em nível superior. Mas todos, pode ser aquele que se converteu hoje a Cristo, pode ser aquele que pode ser até pastor de uma igreja, bispo, presbíteros, o que for a função dele na igreja, que tenha poucos anos ou muitos anos de evangelho, ainda estamos crescendo de glória em glória. Ninguém se tornou perfeito ainda aqui na terra. Então, cada um em um nível. Eu tenho um nível que pode diferir do seu. Você pode estar em um estágio muito mais avançado do que eu. Eu estou indo para chegar lá. E tem outro no estágio já inferior também, que vai também procurando. Quando um vence uma batalha, quando um vence o perdão, que já não sente mais dificuldade de perdoar, perdoa com toda naturalidade, não se esquenta com isso, não se sente ofendido, não se sente humilhado, não se sente para baixo. Mas tem outros detalhes, outros e outros, que vão concorrendo, até chegar à estatura de varão perfeito. Jesus, outro momento, em Mateus 29, aliás, Mateus 20, 29 não tem, só vai até o 28.
Mateus 22, 29, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nós podemos errar por não conhecer as Escrituras ou o poder de Deus. Mas, porém, mesmo quem erra sem saber das Escrituras ou do poder de Deus, erra. E todo erro é transgressão. Sabendo ou não, é transgressão. Se alguém chega em um país que ele não sabe a língua daquele país e faz qualquer coisa, uma placa aí que está escrito que não entre e a pessoa entra dirigindo um carro e bate, acontece qualquer coisa, ele é culpado. Mas eu não sabia, porque eu não sei ler. Não interessa se você sabe ler ou não. Você cometeu a transgressão. Você é culpado. Assim também nas Escrituras. Então, por isso que é bom ler, saber a leitura, saber das leis, das normas, dos ensinamentos, das maneiras de se transformar melhor e melhor diante de Cristo, diante das pessoas, através da leitura. Precisamos da leitura para que o Senhor chegue para nós e fale como ele diz em João 15:15. Aleluia. Já não vos chamarei de servos, mas sim de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigo, porque tudo quando ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o Senhor Jesus veio e lançou, foi tudo o que ele tinha para nos ensinar. Tudo o que necessitava para a nossa salvação, tudo necessário para a nossa salvação, para a nossa compreensão das coisas espirituais, para a nossa visão ser aberta espiritualmente, tudo Jesus já veio e já aprontou para nós. Que glória, que maravilha. Tudo está já feito, tudo está consumado, como disse o nosso Senhor. Tudo está consumado, tudo está feito, tudo está pronto, não falta nada, tudo pronto. O que agora está para mim e para você é essa busca de interesse pessoal do conhecer, a busca pessoal do se entregar. Principalmente, irmãos, principalmente em oração. Principalmente na sua conversa com o Senhor. Não pare de orar. Não pare de orar, irmão. Não pare, irmã, de forma nenhuma. Se esforce. Estou sem vontade. Ore sem vontade. Mas eu não estou sentindo prazer. Ore sem prazer. Mas eu não tenho nenhum estímulo. Ore sem estímulo. Ore, apenas ore. Converse com Deus. Diga a Deus tudo. Tudo. Diga a Deus que não tem vontade. Diga a Deus que não tem estímulo. Diga a Deus que não tem ânimo. Diga a Deus que não está mais como você era antes. Diga a Deus. E continue dizendo. Não é dizer hoje, pronto, eu já disse tudo agora. Seja o que Deus quiser. Deus quer você forte na fé. Deus quer você levantando a cabeça. Deus quer você vencedor, vencedora. Deus quer você para cima. Não cabeça baixa, cabeça levantada, olhando para Ele, porque Ele está em cima, Ele não está embaixo. Ele não está nas trevas, Ele não está nas profundezas, Ele está nas alturas. Olha para cima, levanta a cabeça, que o Senhor é contigo, independente de qualquer que seja a situação que você esteja passando. Levante a cabeça. Porque as coisas que seus olhos não viu, o ouvido não escutou e nunca entrou no teu entendimento, tudo isso Deus já tem preparado para você. Não perca a sua coroa, o seu galardão, o seu prêmio. Não deixe que isso escape das suas mãos. Pelo contrário, em nome de Jesus, procure se esforçar e continuar e prosseguir
e prosseguir no conhecimento espiritual do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quero orar por você. Feche seus olhos, se possível, e oremos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Deus, eu te apresento o teu filho, a tua filha, Pai, que está aqui diante do teu servo. Vem, Pai, em nome de Jesus, dando-lhe força, acrescentando a fé, dai um ânimo novo ao teu filho, à tua filha, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vem abrindo a visão espiritual do teu povo, Senhor. Fortalece nossa fé nesses dias de pandemia. As igrejas estão fechadas, Pai. O teu povo em casa. Mas que, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nos fortalece. Levanta o nosso ânimo, Deus, para que possamos, em nome de Jesus, ultrapassar todos esses momentos de frieza espiritual que está lançada sobre a face da terra, Pai. Com as igrejas fechadas, o teu povo mais dentro de casa, mas que a nossa fé em ti, Senhor, nunca venha a desfalecer, meu Pai. Antes, pelo contrário, que venhamos a estar te buscando individualmente e nos grupos, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o teu povo em toda a face da terra. Abençoa a tua igreja, para a glória e louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e eternamente. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Boa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.